por último. Esse daqui... Alô? Alô? Ei! Alô? Alô? Boa noite a todos, senhores vereadores, companheiros da mesa, prezada plateia. Vamos agradecer a presença do Charles aqui, nosso companheiro presente, também o Milton, o Marcos, os colaboradores dessa casa. Muito obrigado pela presença. Havendo o número regimental de vereadores, verificando a presença de 100% dos edis desta casa, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos, e em nome dele eu declaro aberto mais uma sessão ordinária. Nesse momento eu coloco em votação a ata da terceira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa na sua 7ª legislatura 2017-20 da Câmara Municipal de Suzanápolis, realizada em 23 de abril de 2018. Em votação a ata do dia 23 de abril. Os vereadores que concordarem que a ata seja aprovada, permaneçam sentados como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Nesse momento eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do ato da mesa número 8/2018. Ato da mesa da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições, resolve: considerando a resolução número 005 de 2018, que cria a ouvidoria na Câmara Municipal de Suzanápolis, considerando a necessidade de observância dos princípios constitucionais de legalidade, publicidade, moralidade e eficiência, bem como a participação dos cidadãos na administração pública, resolve. Artigo 1º. Fica autorizada esta Câmara Municipal a aderir ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias, coordenado e implementado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Artigo 2º. A Câmara Municipal, a fim de aderir ao referido programa, firmará termo de adesão conforme modelo anexo a este ato. Artigo 3º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Suzanápolis, 8 de maio de 2018, Adilson Tiossi, presidente, Ailton Bete Amorim, vice-presidente, Evandro do Nascimento Ferreira, primeiro secretário, José Luiz Gava, segundo secretário. Leitura da indicação 014/2018 do excelentíssimo vereador Evandro do Nascimento Ferreira. Indicação 014 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, o vereador Evandro do Nascimento Ferreira, conforme preceitua os artigos 109, 121 e 139 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta esta indicação, que após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhada este expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Walter Crusca Lourenço, para as devidas providências destinadas ao levantamento de residências sem hidrômetros, a instalação dos mesmos, a instalação de lacres e também que seja feita as leituras nos hidrômetros dos poços municipais e que seja instalado nos poços que não tiverem. Justificativa. De acordo com dados levantados junto ao setor contábil da Prefeitura Municipal e, consequentemente, a constatação de um enorme déficit e arrecadação insuficiente que vem sendo apontado pelo excelentíssimo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em todos os pareceres emitidos sobre as contas do nosso município em relação ao setor de água e esgoto. Esta presente indicação visa assegurar uma melhor aplicação dos recursos públicos municipais e construir uma vida justa para todos os munícipes, para garantir que esses recursos sejam, de fato, destinados a atender às necessidades da população, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público. Portanto,
solicitamos que seja atendida esta indicação com urgência. Suzanápolis, 8 de maio de 2018, Evandro do Nascimento Ferreira, vereador. Será indicado ao senhor prefeito municipal. Indicação número 015/2018, também do sua excelência, o vereador Evandro do Nascimento Ferreira. Indicação 015 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, o vereador Evandro do Nascimento Ferreira, conforme preceitua os artigos do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta esta indicação que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado esse expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Walter Crusca Lourenço, para as devidas providências, destinado ao funcionamento de cancela, controle de entrada e saída de todos os bens públicos municipais, veículos, implementos, ferramentas, equipamentos diversos e etc., localizados no almoxarifado municipal. Justificativa. Tive a enorme felicidade de trabalhar nesse setor por vários anos, e ali fazia controle de ferramentas e materiais diversos adquiridos pela Prefeitura Municipal, que eram destinados ao próprio almoxarifado e a outros setores do nosso município. Outro ponto crucial é o apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o enorme gasto de combustível que o nosso município vem sofrendo. Assim, daria mais condições de controle para os responsáveis do referido setor. Esta presente indicação visa assegurar uma melhor aplicação dos recursos públicos municipais e contribuir uma vida justa e construir uma vida justa para todos os munícipes, para garantir que esses recursos sejam, de fato, destinados a atender às necessidades da população, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público. Portanto, solicitamos que seja atendida esta indicação com urgência. Suzanápolis, 8 de maio de 2018, vereador Evandro do Nascimento Ferreira. Será indicado ao senhor prefeito municipal. Agradecemos a presença do comandante da Polícia Militar de Suzanápolis. Muito obrigado pela presença. Indicação 016/2018, também do senhor vereador Evandro Nascimento Ferreira. Indicação 016 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, o vereador Evandro do Nascimento Ferreira, conforme preceitua os artigos do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta esta indicação que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado esse expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Walter Crusca Lourenço, para as devidas providências destinada à reforma do Centro Comunitário Municipal William Ferreira de Assis. Justificativa. Este centro comunitário é uma obra de extrema importância para nossos munícipes e, desde o mandato anterior, encontra-se em péssimo estado e abandonado, pois não oferece as condições necessárias para a utilização do mesmo. Assim, solicito que façam a reforma e, posteriormente, instituam uma pequena taxa para utilização, taxa esta destinada à conservação deste centro comunitário, que, como dito acima, obra de extrema importância para nosso município. Essa presente indicação visa assegurar uma melhor aplicação dos recursos públicos municipais e construir uma vida justa para todos os munícipes, para garantir que esses recursos sejam, de fato, destinados a atender às necessidades da população, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público. Portanto, solicitamos que seja atendida essa indicação com urgência. Suzanápolis, 8 de maio de 2018, vereador Evandro do Nascimento Ferreira. Será indicado ao senhor prefeito municipal. Nesse momento, senhores vereadores, nós recebemos uma notificação, a sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Corpo de Auditores, do senhor Valdenir Antônio Polizelli, solicitando que essa casa também faça a investigação do processo. Então, peço ao senhor secretário que faça a leitura do processo do Tribunal de Contas 026/015/15, fazer a leitura na íntegra do relatório. Sentença do auditor Valdenir Antônio Polizelli. Processo TC 26/015/15. Contratante: Prefeitura do Município de Suzanápolis. Responsável: Antônio Alcino Vidotti, prefeito à época. Contratada: Catiúcia Aparecida de Oliveira, ME. Objeto:
aquisição de medicamentos diversos de referência éticos, necessários ao abastecimento e manutenção das atividades básicas da Divisão de Farmácia da Unidade Básica de Saúde, UBS 2. Assunto: licitação, pregão número 26 de 2012 e contrato número 59 de 2012, de 4/12 de 2012. Valor: R$ 20.058,82. Instrução: UR 15. Advogada: Fátima Aparecida dos Santos. Tramitação conjunta. Processo: TC 27015/15. Contratante: Prefeitura do município de Suzanápolis. Responsável: Antônio Alcino Vidotti, prefeito à época. Contratada: Eduardo Carlos Nogueira Filho, ME. Objeto: aquisição de medicamentos diversos, necessário ao abastecimento e manutenção das atividades básicas da Divisão de Farmácia da Unidade Básica de Saúde, UBS 2. Assunto: licitação, pregão número 26 de 2012 e contrato número 60 de 2012, de 4/12 de 2012. Valor: R$ 8.933,85. Instrução: UR 15. Advogada: Fátima Aparecida dos Santos. Relatório. Conforme decisão exarada pela Segunda Câmara nos autos do processo TC 2063-026/12, que tratou das contas anuais da Prefeitura Municipal de Suzanápolis no exercício 2012, foi determinada a autuação dos autos próprios para análise dos contratos em questão, bem como o da precedente licitação. A análise dos presentes autos é feita em tramitação conjunta com o processo número TC 27/015/15, por se tratarem de matérias correlatas, cujos contratos decorrem do mesmo procedimento licitatório. A fiscalização, em sua análise, concluiu que os apontamentos de irregularidade, abaixo listados, comprometeram a licitação e os contratos examinados como seguem: falta de assinaturas dos responsáveis na solicitação de abertura da licitação. O procedimento licitatório não foi iniciado com a formalização do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. Falta de assinatura no edital de abertura. Inexistência de publicação do aviso do edital. Pareceres técnicos jurídicos sem assinatura. Propostas sem assinatura dos proponentes. Exigência que os medicamentos fossem de procedência nacional, ausência da ata da sessão pública, ausência de pesquisa de preços demonstrando a compatibilidade dos contratos com os praticados no mercado, inexistência de termo de ciência de notificação e do cadastro do responsável, falhas na liquidação das despesas, uma vez que não restou comprovada a efetiva entrega dos produtos adquiridos, pois não foram entregues na farmácia da UBS, tampouco se demonstrou a distribuição dos medicamentos à população, cujas notas fiscais apresentam assinatura estranha ao do almoxarife. Nos termos dos cálculos apurados pela fiscalização, a soma das despesas relativas aos dois processos analisados correspondem a R$ 28.992,67, como segue: TC 26/015/15, contrato 59/2012, R$ 20.058,82. TC 27/015/15, contrato número 60/2012, valor de R$ 8.933,85. Após as notificações do DEPRACH, o município de Suzanápolis, representado pelo atual prefeito, manifestou-se às folhas 231/247 destes autos e às folhas 147 a 163 do processo TC 27015/15, apresentando documentação correlata em todos os processos. Alegou entender que realmente ocorreram as impropriedades
narrada pela fiscalização e pugnou pela irregularidade da matéria. O senhor Antônio Alcino Vidotti, prefeito à época, é responsável pelas contratações, apresentou suas justificativas, conforme se infere nas folhas 263/269 destes autos e as folhas 178 a 184 do TC 27015/15. Em pequena síntese, afirmou que existem 3 tipos de motivação para a aquisição de medicamentos na saúde municipal. Os medicamentos da cesta básica rotineiramente receitados pelos médicos. Os medicamentos sociais receitados pelos médicos, mas que não fazem parte da cesta básica, e os decorrentes de sentenças judiciais. Explicou que somente os primeiros passam pela farmácia municipal. Por outro lado, os 2 derradeiros são entregues diretamente aos munícipes, por uma questão de prática antiga. Os medicamentos eram autorizados pela assistência social e retirados diretamente pelos munícipes junto aos fornecedores. Portanto, não se dava entrada ou saída na farmácia da UBS, mas tão somente no sistema do almoxarifado central. Sustentou que a fiscalização não logrou provar que os remédios não foram entregues à população ou que os preços praticados tenham sido superiores ao do mercado. Requereu que relevasse as falhas, considerando-se regulares a licitação, os contratos e a execução contratual. Encaminhando como vista ao Ministério Público de Contas, o processo não foi selecionado para análise específica, nos termos do ato normativo PGC 006/2014, de 3/2 de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado, de 8/2 de 2014, folha 270, verso. É o relatório. Decisão. Preliminarmente, observo que a matéria aqui tratada é análoga e analisada dos processos números TC 023, 015/15, TC 24/015/15 e TC 25/015/15, envolvendo as mesmas partes detectadas idênticas falhas, diferenciando apenas no valor e na numeração da licitação e dos contratos, cujas decisões, de minha lavra, caminharam para a irregularidade, razão pela qual adotarei aqui a mesma razão de decidir proferidas naqueles feitos. Quanto ao mérito em si, incorre em equívoco o prefeito à época quando afirma que cabia à fiscalização provar incompatíveis com os do mercado, provar que os medicamentos não foram entregues ou que os preços estavam incompatíveis com os do mercado. Esqueceu-se que é dever do bom gestor público manter uma administração proba e transparente, disponibilizando registros confiáveis a fim de demonstrar a solidez no trato com os recursos públicos. Ao contrário do alegado, caberia à administração pública provar que os medicamentos foram devidamente entregues e que os preços estavam escorreitos, mediante comprovantes idôneos, e que não ocorreu no caso em exame. Evidenciaram-se graves falhas, capazes de macular todo o procedimento licitatório, os contratos e a execução contratual. Dentre as impropriedades apuradas, a mais impactante se refere à execução contratual. De fato, não restou devidamente comprovado se os medicamentos empenhados e pagos pela Prefeitura Municipal foram efetivamente entregues pelas empresas contratadas. A fragilidade dos registros não foi sanada pelas justificativas apresentadas. Revela-se totalmente desconectada com a realidade das rotinas administrativas, a possibilidade de o fornecedor distribuir diretamente à população as mercadorias adquiridas pela Prefeitura, sem que antes passassem pela conferência e pelo estoque do órgão público. Trata-se de conduta, no mínimo, extremamente temerária. Conforme revela a instrução, e confirmado pelo prefeito, à época, em suas justificativas,
As notas fiscais de aquisição dos medicamentos foram recebidas e registradas no sistema do almoxarifado, sem que fossem devidamente conferidas por um responsável, que deveria atestar a efetiva entrega dos produtos comprados. Nota-se ainda pelas notas fiscais de folhas 204 e 206 que, em seus respectivos versos, foi inserida a declaração de recebimento dos produtos na farmácia da UBS. Por outro lado, a farmacêutica da UBS declarou que referidos medicamentos não foram entregues ou recebidos naquela unidade. Termo de verificação, a folhas 71 e 72. As mesmas ocorrências incidiram no processo TC 27/015/15, conforme nota fiscal, as folhas 94/95 e termo de verificação também das folhas 71 e 72. Denota, assim, conduta incompatível com os princípios da moralidade, da probidade administrativa, da razoabilidade e da eficiência, estando em desacordo com o disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal, com concretas possibilidades de dano ao erário, haja vista o desembolso de recursos públicos sem qualquer comprovação da contraprestação ou entrega da mercadoria. O setor de almoxarifado é um dos departamentos mais sensíveis dentro da máquina administrativa. Exigem rigorosos controles de estoque, entradas e saídas de bens, sob pena de desvios e conluios. No presente caso, a atitude do gestor público contraria todo o processo regular para liquidação e pagamento da despesa, e não seguiu o rito estabelecido nos artigos 62 e 63, parágrafo 2º, inciso 3º, todos da Lei Federal nº 4.320, de 64. Outra grave ocorrência refere-se à ausência da pesquisa prévia de preços, fator que isoladamente já seria suficiente para macular todo o procedimento licitatório. Este é o entendimento predominante deste tribunal. Nesse sentido, no TC 765/010/06, TC 173/007/09, TC 055/016/09, dentre outros. São medidas imprescindíveis para aferir a compatibilidade das propostas ofertadas com os valores praticados no mercado, assegurando o atendimento ao princípio da economicidade. Assumem um papel relevante, notadamente por reduzirem significativamente os riscos de contratações por valores superfaturados, tendo o condão de afastar a prática de atos antieconômicos. Diante do exposto, referidas despesas padecem de amparo legal e as impropriedades constatadas na instrução processual não lograram ser afastadas pela defesa, cujos valores envolvidos devem ser ressarcidos ao erário pelo responsável devidamente corrigidos, que fixo em R$ 28.992,67, conforme apurado pela fiscalização envolvendo todos os processos em exame. As outras falhas apontadas pela fiscalização podem ser conduzidas ao campo de recomendações, pelo exposto, à vista dos elementos que instruírem os autos e nos termos do que dispõe o artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal, a resolução número 03 de 2012 desse tribunal, julgo irregulares a licitação, os contratos e a execução contratual, bem como ilegais os pagamentos realizados, aplicando-se por via de consequência o disposto nos incisos 15º e 28º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 709/93, e condeno o senhor Antônio Alcino Vidotti à devolução da quantia de R$ 28.992,67, devidamente corrigida, correspondente aos valores pagos nos contratos 59 e 60 de 2012. Sem prejuízo, determino a Prefeitura Municipal de Suzanápolis para que estabeleça meios eficazes para a transparência do setor de almoxarifado, com controles rigorosos de estoque e das entradas e saídas de mercadorias e serviços, em consonância com as despesas realizadas, sob pena das cominações legais.
O chefe do Poder Executivo de Suzanápolis deverá ainda informar a este tribunal, no prazo de 60 dias, as providências tomadas para a recomposição do erário e cobrança do débito, inscrevendo-o em dívida ativa, caso não seja pago espontaneamente, sob pena de multa pecuniária pessoal, nos termos do artigo 104, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 709 de 93. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Ministério Público Estadual, enviando cópia desta decisão para as providências que entender cabíveis. Autorizo vista e extração de cópias no cartório de Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. Publique-se por extrato ao cartório para vista e extração de cópias, certificar, oficiar a Prefeitura e a Câmara Municipal para as providências respectivas nos termos dos incisos 15º e 28º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 709 de 93. Letra D. Encaminhar cópia da presente sentença à Prefeitura Municipal, devendo, no prazo de 60 dias, este tribunal ser informado sobre as providências adotadas. E notificar pessoalmente o responsável para a restituição do débito no prazo de 30 dias, conforme dispõe o artigo 86 da Lei Complementar Estadual número 709 de 93. F. Oficiar ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Ao competente para as providências cabíveis, arquivando-se em seguida. Em 14 de janeiro de 2016, Valdenir Antônio Polizelli, auditor. Acabou? Acho que tem esse aqui ainda, hein? Relator Conselheiro Antônio Roque Cittadini, itens 31 e 32. Processo TC 26/015/15. Recorrentes Antônio Alcínio Vidotti, ex-prefeito do município de Suzanápolis em 2016. Assunto: contrato entre Prefeitura Municipal e a empresa Catiúcia Aparecida de Oliveira ME, objetivando a aquisição de medicamentos diversos de referência éticos necessários ao abastecimento e manutenção das atividades básicas da Divisão de Farmácia da Unidade Básica de Saúde, UBS 2. Responsáveis: Antônio Alcínio Vidotti, prefeito. Em julgamento, recursos ordinários interpostos contra a sentença publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de 1 de 2016, que julgou irregulares a licitação, o contrato e a execução contratual e ilegais os pagamentos realizados, aplicando o disposto no artigo 2º, inciso 15º e 28º da Lei Complementar número 709 de 93, bem como condenou o responsável Antônio Alcínio Vidotti à devolução da quantia impugnada. Advogados: Fátima Aparecida dos Santos e Jean Carlos Vilas Boas da Silveira. Procuradores de Contas: Letícia Formoso Delcim Matuque Feres. Fiscalizador atual: UR15. Processo 027/015/15. Recorrentes: Antônio Alcínio Vidotti, ex-prefeito do município de Suzanápolis em 2016. Assunto: contrato entre Prefeitura Municipal de Suzanápolis e a empresa Eduardo Carlos Nogueira Filho ME, objetivando a aquisição de medicamentos diversos de referência éticos, necessário ao abastecimento e manutenção das atividades básicas da Divisão de Farmácia da Unidade Básica de Saúde, UBS 2. Responsáveis: Antônio Alcínio Vidotti, prefeito. Em julgamento, recursos ordinários interpostos contra a sentença publicada no Diário Oficial do Estado, de 28 de 1 de 2016, que julgou irregulares o contrato, a execução contratual e ilegais os pagamentos realizados, aplicando o disposto no artigo 2º, inciso 15 e 28º da Lei Complementar número 709 de 93, bem como condenou o responsável Antônio Alcínio Vidotti à devolução da quantia impugnada. Advogados: Fátima Aparecida dos Santos e Jean Carlos Vilas Boas da Silveira. Procuradores de Contas: Letícia Formoso Delcim Matuque Feres. Fiscalização atual: UR15.
Versam os atos sob recursos interpostos pelo senhor Antônio Alcino Vidotti, ex-prefeito do município de Suzanápolis, contra a decisão que julgou irregulares a licitação e os consequentes contratos, bem como a execução contratual e as despesas decorrentes, celebrados entre a Prefeitura do município de Suzanápolis e as empresas Catiúcia Aparecida de Oliveira, ME, e Eduardo Carlos Nogueira Filho, ME, que objetivaram a aquisição de medicamentos diversos, de referência éticos, necessários ao abastecimento e manutenção das atividades básicas da Divisão de Farmácia da Unidade Básica de Saúde, UBS2. Foi aplicado, por consequência, o disposto nos incisos 15º e 28º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 709/93, condenando o senhor Antônio Alcino Vidotti à devolução da quantia de R$ 28.992,67, devidamente corrigida, correspondente aos valores pagos nos contratos números 59 e 60 de 2012. O auditor Valdenir Antônio Polizelli, em sua decisão, asseverou preliminarmente que a matéria aqui tratada é análoga e analisada nos processos números 23/015/15, 26/015/15, 24/015/15 e 25/015/15, envolvendo as mesmas partes, detectadas idênticas falhas, diferenciando apenas o valor e na numeração da licitação e dos contratos, cujas decisões, em minha lavra, caminharam para a irregularidade, razão pela qual adotou as mesmas razões de decidir proferidas naqueles feitos. Quanto ao mérito, observou que incorre em equívoco o prefeito, à época, quando afirma que cabia à fiscalização provar que os medicamentos não foram entregues e que os preços estavam incompatíveis com o mercado. Mas é dever do bom gestor público manter uma administração proba e transparente, disponibilizando registros confiáveis a fim de demonstrar a solidez no trato com os recursos públicos, que não ocorreu no caso em exame, evidenciando graves falhas capazes de macular todo o processo licitatório, os contratos e a execução contratual. Ressaltou que a mais impactante irregularidade a que se refere à execução contratual, pois não restou devidamente comprovado se os medicamentos empenhados e pagos pela Prefeitura foram efetivamente entregues pelas empresas contratadas. E as notas fiscais de aquisição dos medicamentos foram recebidas e registradas no sistema do almoxerifado, sem que fossem devidamente conferidas por um responsável, que deveria atestar a efetiva entrega dos produtos comprados. Ressaltou ainda que outra grave ocorrência refere-se à ausência de pesquisa prévia de preços, fator que, isoladamente, já seria suficiente para macular todo o processo licitatório. Por fim, aduziu que as referidas despesas padecem de amparo legal e as improbidades contratadas na instrução processual não lograram ser afastadas pela defesa, cujos valores envolvidos devem ser ressarcidos ao erário pelo responsável devidamente corrigidos, que fixo em R$ 28.992,67, conforme apurado pela fiscalização, envolvendo todos os processos em exame, e as outras falhas apontadas pela fiscalização podem ser conduzidas ao campo das recomendações. O recorrente, em suas razões recursais, em suma, informou que os medicamentos foram entregues, sem passar pela farmácia municipal, mas não fez referência dos preços praticados. Foi garantido ao Ministério Público de Contas o direito de vista aos atos, que o exerceu nos termos do ato número 06/2014, PGC, publicado no Diário Oficial do Estado, 8/2/2014. O CDC manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, pois os argumentos recursais não trouxeram elementos capazes de alterar o resultado decisório combatido, uma vez que as irregularidades verificadas são de natureza grave e evidenciam absoluto descuido do administrador para com a coisa pública. Destacou que o atual chefe do Executivo apresentou documentação acerca da existência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e dano ao erário, proposta pelo Ministério Público Municipal,
Destacou ainda que a matéria análoga foi apartada nas contas anuais de 2014 e julgada irregular no TC 5851/989/17. E, por ocasião do exame das contas do exercício de 2013, a fiscalização apontou 204,68% nos gastos com medicamentos, em comparação com o exercício anterior. Tem muito ainda? Beleza. Por fim, mencionou que a ausência de comprovação da compatibilidade dos preços, bem como a devida formalização das aquisições, deram causa a julgamento desfavorável nos processos, o que foi verificada a existência de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, por ato de improbidade administrativa e dano ao erário pelo atual chefe do Executivo. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, pois os argumentos trazidos pelo recorrente nada inovaram os já apresentados, analisados por essa Corte, ficando demonstrado na sentença que o certame nasceu eivado de vícios, visto que a administração não apresentou pesquisa prévia aos preços para aferição da vantajosidade da administração, não trouxe elementos capazes de demonstrar a economicidade do ajuste e não demonstrou a correta utilização dos recursos públicos. Os senhores vereadores têm nas suas pastas uma cédula de votação e se aceita ou não a denúncia para abertura de uma CI contra o prefeito Antônio Assino Vidotti. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero me declarar impedido da votação, tá? Pois o senhor faz por escrito para a gente depois. Ok. Em votação, o recolhimento ou acolhimento da denúncia para a criação de uma CI nesta casa. Senhores vereadores que concordarem que a denúncia seja acatada, com exceção do vereador José Luiz, que permaneçam sentados como estão. A denúncia foi aceita pela maioria absoluta dos membros dessa casa. Votem na cédula, carimbem. Nesse momento eu peço para o nosso assessor jurídico que nos auxilie para fazermos o sorteio dos vereadores que comporão. Suspender a sessão por 5 minutos para a gente fazer o referido sorteio, então. A sessão está suspensa por 5 minutos.